Uma boa noite a todos e a todas. Agradeço a presença de todos. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária, conforme dispõe os artigos 149 e 173 do Regimento Interno. Solicito ao senhor secretário Jairo Correia de TV para que efetue a leitura da ata da 30ª sessão ordinária realizada em 8 de novembro de 2022 e a leitura da quarta sessão extraordinária realizada em 9 de novembro de 2022. Ata da 37ª sessão ordinária da terceira legislatura da Câmara Municipal de Pescaria Brava, ano de 2022. Aos 8 dias do mês de novembro de 2022, com início às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal de Pescaria Brava, situado nas dependências da sede do Poder Legislativo, na rodovia BR-101, KM 320, bairro KM 37, neste município de Pescaria Brava, reuniram-se os vereadores em caráter ordinário sob a presidência do vereador Jason Castro Souza e secretariada pelo secretário Jairo Ronaldo Corrêa. O presidente solicitou ao secretário que realizasse a leitura da ata da 36ª sessão ordinária. Em seguida, o presidente determinou ao secretário que realizasse a chamada dos vereadores para constatação de quórum para votação de matéria e inclusão na pauta. Feita a chamada nominal, verificou-se a presença dos vereadores Bernadette da Rosa, Gilberto Neves e Silva, Jairo Ronaldo Corrêa, Jason Castro de Souza, João Fernandes Floriano, Raquel Cardoso dos Santos, Rinaldo Rodrigues, Rosilene Faísca da Silva e Thalita Santos Cornélio. Havendo quórum regimental, a ata foi colocada em discussão e votação, sendo aprovada por todos. Em seguida, o presidente solicitou ao secretário que realizasse a leitura das proposições e projetos de lei constantes na ordem do dia. O vereador João Fernandes Floriano apresentou as seguintes proposições. Requerimento de número 47 de 2022, considerando a pavimentação asfáltica a ser realizada na rodovia C437, por intermédio do Estado de Santa Catarina, e considerando que será retirada as lajotas da referida rodovia, solicito informações quanto ao cronograma das ruas que serão contempladas com as lajotas a serem retiradas. Requerimento de número 48 de 2022, de implementar o programa de governo federal de regularização fundiária e melhoria habitacional. Projeto de lei ordinária de número 14 de 2022, de autoria do Poder Legislativo, que denomina a Rua Amândio João da Rosa, a rua no bairro KM37, neste município de Pescaria Brava, das providências. Projeto de lei ordinária de número 15 de 2022, de autoria do Poder Legislativo, que denomina Rua José Zeferino Custódio, a rua no bairro KM37, neste município de Pescaria Brava, de outras providências. Projeto de lei ordinária de número 16 de 2022, de autoria do Poder Legislativo, que denomina Rua Maria Custódio de Jesus, a rua bairro KM37, neste município de Pescaria Brava, de outras providências. Os projetos foram encaminhados para as comissões. Posteriormente, foi realizada a primeira votação do projeto de lei complementar de número 30 de 2022, de autoria do Poder Executivo, que acresce o inciso 4 do parágrafo 2º do artigo 2º da lei complementar de número 61 de 2017, de 22 de dezembro de 2017, que define os perímetros das zonas urbanas do município de Pescaria Brava e da outras providências, sendo aprovada por todos. Enfim, foi realizada a votação ao veto, projeto de lei ordinária de número 12 de 2022, de autoria do Poder Legislativo, que denomina servidão Lavino João Evaristo, no bairro Santiago, neste município de Pescaria Brava e da outras providências. A votação foi realizada de forma secreta. O presidente solicitou aos vereadores Gilberto Neves e Silva e Rosilene Faísca da Silva para acompanhar a contagem dos votos depositados. Foram contabilizados 7 votos favoráveis ao veto, 2 votos contrários, sendo o veto mantido pela maioria.
Vendo o projeto de lei ordinária de número 13 de 2022, de autoria do Poder Legislativo, que denomina a rua no bairro Ponta das Laranjeiras e da Outra Providência. A votação foi realizada de forma secreta. O presidente solicitou aos vereadores Gilberto Neves e Silva e Rosilene Faísca da Silva para acompanhar a contagem dos votos depositados. Foram contabilizados 8 votos favoráveis e um voto contrário, mantido o veto pela maioria. E não havendo mais matérias para discussão e deliberação sobre a proteção de Deus, o presidente declarou encerrada a presente sessão, convocando a próxima sessão ordinária para o dia 9 de novembro de 2022. Portanto, senhor presidente, senhores vereadores, esta foi a ata da 37ª sessão ordinária. Ata da 4ª sessão extraordinária da terceira legislatura da Câmara Municipal de Pescaria Brava. Aos 9 dias do mês de novembro de 2022, com início às 10 horas, no plenário da Câmara Municipal de Pescaria Brava, situado nas dependências da sede do Poder Legislativo, na rodovia BR-101, KM-320, bairro Gama 37, neste município de Pescaria Brava, reuniram seus vereadores em caráter ordinário sob a presidência do vereador Jason Castro de Souza e secretariado pelo vereador Jair Ronaldo Corrêa. O presidente dispensou a execução do hino de Pescaria Brava e determinou ao secretário que realizasse a chamada dos vereadores para a constatação de quórum para a votação da matéria inclusa na pauta. Feita a chamada nominal, verificou-se a presença dos vereadores Bernadette da Rosa, Gilberto Neves e Silva, Jair Ronaldo Corrêa, Jason Castro de Souza, João Fernandes Floriano, Raquel Cardoso dos Santos, Reinaldo Rodrigues, Rosilene Faísca da Silva e Thalita Santos Cornélia. Em seguida, o presidente solicitou ao secretário que realizasse a leitura do parecer do Tribunal de Contas quanto ao processo relativo às contas do exercício 2014 da Prefeitura Municipal de Pescaria Brava. Após a leitura do parecer, o vereador Jair Ronaldo Corrêa solicitou ao presidente que disponibilizasse o prazo para que o senhor Antônio Avelino Honorato Filho apresentasse sua defesa quanto à rejeição das contas do exercício 2014. O presidente informou que enviará ofício ao senhor Antônio Avelino Honorato Filho para que o mesmo apresente esclarecimentos julgados convenientes por escrito pelo prazo de 10 dias úteis, bem como que o referido parecer será encaminhado para a Comissão de Finanças e Orçamento. E não havendo mais matérias para discussão e deliberação sobre a proteção de Deus, o presidente declarou encerrada a presente sessão, convocando a próxima sessão ordinária para o dia 16 de novembro de 2022, às 19 horas. Portanto, esta foi a 4ª sessão, a ata da 4ª sessão extraordinária. Solicito ao senhor secretário Jair Ronaldo Corrêa do MDB para que realize a chamada nominal do senhor vereador para a verificação de presença. Bernadette da Rosa. Presente. Gilberto Neves de Silva. Presente. Jair Ronaldo Corrêa, presente. Jason Castro de Souza. Presente. João Fernandes Floriano. Presente. Raquel Cardoso dos Santos. Presente. Rinaldo Rodrigues. Presente. Rosilene Faísca da Silva. Presente. Thalita Santos Cornélio. Gostaria de justificar a falta da Thalita por questão particulares. Portanto, senhor presidente, com a ausência justificada da vereadora Thalita Santos Cornélio, os demais novos colegas vereadores se encontram nessa Casa Legislativa. Então, havendo para o regimental, coloco em votação a ata da 30ª sessão ordinária da terceira legislatura da Câmara Municipal de Pescaria Brava do ano 2022. O salvarás com as comissões votadas se manifesta. Discussão e votação aprovada por pontos com a falta ajustada da vereadora Thalita. Coloco em votação a ata da 4ª sessão extraordinária da terceira legislatura da Câmara Municipal de Pescaria Brava do ano 2022. O salvarás com as comissões votadas se manifesta. Discussão e votação aprovada por pontos com a falta justificada da vereadora Thalita. Solicito ao primeiro secretário Jair Ronaldo Corrêa do MDB para que realize a leitura dos projetos de lei constando a ordem do dia.
Prefeitura Municipal de Pescaria Brava, Secretaria Municipal de Assistência Social, ofício circular de número 43 de 2022. Pescaria Brava, 10 de novembro de 2022. Ao senhor Gerson Castro de Souza, presidente da Câmara Municipal de Pescaria Brava, assunto: convite para a terceira Conferência Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. Prezado senhor, cumprimentando cordialmente, vimos por meio deste convidar o senhor presidente e todos os vereadores da Câmara Municipal de Pescaria Brava para a terceira Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que será realizada no dia 22 de novembro, às 8h30, no Salão Paroquial de Santiago. Contamos com a presença de todos. Atenciosamente, Rosinete da Rosa Sá, secretária municipal de Assistência Social. Requerimento de número 49 de 2022. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador João Fernandes Floriano, da bancada do PT, que abaixo subscreve na forma regimental, depois de ouvido o plenário e ser aprovado, requer que seja encaminhado ao ilustríssimo senhor Deilson da Silva de Souza, prefeito municipal de Pescaria Brava, a seguinte proposição: solicitar informação junto ao setor de tributos na base de dados quanto imóveis localizados no município de Pescaria Brava que possuem matrículas e quanto possuem somente recibo. Respeitosamente, sala das sessões, 16 de novembro de 2022, João Fernandes Floriano. Requerimento de número 50 de 2022. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador João Fernandes Floriano, da bancada do PP, que abaixo subscreve, na forma regimental, depois de ouvido o plenário ser aprovado, requer que seja encaminhado ao ilustríssimo senhor Deilson da Silva de Souza, prefeito municipal de Pescaria Brava, a seguinte proposição: solicitar a doação de um terreno pertencente ao município de Pescaria Brava, localizado no bairro da Guaraçu, para a utilização do centro de referência para atendimento de pessoas com autismo, portadoras de deficiências e reabilitação. Justifica-se que o município de Pescaria Brava tem a função de oferecer condições necessárias à proteção e à recuperação da saúde da população, dando assim mais qualidade de vida aos munícipes. É importante mencionar que há uma crescente demanda de crianças portadoras de espectro autismo em nosso município e até o presente momento não possuímos nenhum centro de tratamento com profissionais de saúde com especialidade nessa área, como médicos, dentistas, nutricionistas, profissionais de educação física, neurologistas, fonoaudiólogos, entre outros. Junto com o presente, o projeto do Centro de Atendimento à Pessoa com Deficiência e Reabilitação do município de Garopaba. Respeitosamente, vereador João Fernandes Floriano. Requerimento de número 51 de 2022. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador João Fernandes Floriano, da bancada do PP, que abaixo subscreve na forma regimental, depois de ouvido o plenário ser aprovado, requer que seja encaminhado ao ilustríssimo senhor Deilson da Silva de Souza, prefeito municipal de Pescaria Brava, a seguinte proposição: considerando as dificuldades encontradas para realizar as ligações de energia elétrica nas edificações que não possuem alvará de construção ou habite no município de Pescaria Brava, solicito que seja realizado estudo quanto à possibilidade de utilizar o decreto da cidade de Florianópolis, no município de Pescaria Brava, na forma que segue. Decreto de número 24.420, de 10 de novembro de 2022, que dispõe sobre certidão de zoneamento simplificado para fins da lei de número 10.384 de 2018, que dispõe sobre as ligações de energia nas edificações que não tenham alvará de construção
ou habite no âmbito do município de Florianópolis. Junto com o presente, o decreto de número 24.420, de 10 de novembro de 2022, da cidade de Florianópolis. Respeitosamente, João Fernandes Floriano. Projeto de Lei Ordinária de número 23, de 8 de novembro de 2022, emenda. Altera dispositivos da Lei Ordinária de número 139, de 8 de julho de 2016, atribuindo nova redação ao artigo 70 e da outras providências, de autoria do Poder Executivo. Artigo 1º. Fica alterada a redação do artigo 70 da Lei Ordinária Municipal de número 139, de 8 de julho de 2016, na forma que segue. Artigo 70. Nos termos da Lei Federal de número 14.285, de 29 de dezembro de 2021, considera-se área de preservação permanente ao longo das áreas urbanas consolidadas as faixas marginais de qualquer curso d'água natural, desde a borda da calha do leito regular em largura mínima de 15 metros. Parágrafo 1º. Considera-se como faixa de proteção não edificável a área de preservação permanente identificada na forma deste artigo. Parágrafo 2º. Para definição e identificação da área de preservação permanente e faixa de proteção não edificável ao longo da zona rural do município de Pescaria Brava e demais áreas não contempladas pelo caput deste artigo, deverá observar-se o dispor da Lei Federal de número 12.651, de 25 de maio de 2012. Parágrafo 3º. O disposto no caput deste artigo será ratificado com alterado da lei específica após a realização do diagnóstico socioambiental, que abrangerá todo o perímetro urbano, a área de expansão urbana do município, de acordo com a Lei Federal de número 14.285, de 29 de dezembro de 2021. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Ficam revogadas as disposições em sentido contrário. Registre-se e publique-se. Gabinete do Prefeito, Pescaria Brava, 8 de novembro de 2022, Prefeito Municipal Davidson da Silva de Souza. Esse projeto se apresente apenas para leitura. Projeto de Lei Ordinária número 17, de 16 de novembro de 2022, emenda. Institui o programa Vereador Mirim Legislativo na Escola e da outras providências, de autoria do Poder Legislativo, vereadora Thalita Santos Cornélio. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito do município de Pescaria Brava o programa Vereador Mirim Legislativo na Escola, com o objetivo geral de promover a integração entre a Câmara de Vereadores de Pescaria Brava, a escola e a sociedade, permitindo ao estudante compreender o papel do Legislativo Municipal dentro do contexto social em que vive, contribuindo assim para a formação de sua cidadania e entendimento ao aspecto político da sociedade bravense brasileira. Artigo 2º. Fica a mesa diretora e a Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social responsável pela elaboração e execução de que trata este projeto de lei. Artigo 3º. Constitui o programa e os objetivos específicos. Primeiro, proporcionar a circulação de informações nas escolas sobre os projetos de lei
e atividades gerais da Câmara de Vereadores de Pescaria Brava. Segundo, possibilitar aos alunos o acesso e o conhecimento dos vereadores da Câmara de Vereadores de Pescaria Brava e as propostas apresentadas no Legislativo em prol da cidade. Terceiro, favorecer atividades de discussão e reflexão sobre os problemas da cidade de Pescaria Brava que mais afetam a população. Quarto, proporcionar situações em que os alunos, representando a figura do vereador, apresentem sugestões para solucionar importantes questões da cidade ou de determinados grupos sociais. Quinto, sensibilizar professores, funcionários, pais de alunos e sociedade para participarem do projeto e apresentarem sugestões para seu aperfeiçoamento. Artigo 4º. O programa de que trata o presente projeto de lei desenvolver-se-á mediante a implantação das seguintes etapas: elaboração do regimento interno da Câmara de Vereadores de Mirim e Pescaria Brava, elaboração do projeto pedagógico, planejamento das atividades, calendário eleitoral nas escolas, campanha eleitoral, a apuração dos votos, pesquisas e seleção de materiais didáticos, visita às escolas para orientar e avaliar o andamento do projeto junto aos professores e alunos, pais e funcionários. Promover atividades junto a unidades escolares como história da Câmara Municipal de Pescaria Brava, apresentação do perfil dos vereadores e funcionamento da Câmara, tramitação de proposições, visita de alunos à Câmara Municipal para assistir uma sessão ordinária. Sétimo, criação de canais e entidades da sociedade para proferir palestras periódicas aos vereadores mirins sobre mais variados temas relacionados à infância e à juventude que venham municiar os alunos vereadores mirins com informações para o desenvolvimento de sua cidadania. Oitavo, processo eleitoral anual nas escolas da rede pública municipal, estadual, privada, quinta ou oitava série do ensino fundamental, com a participação de alunos entre 10 e 15 anos de idade. Processo eleitoral anual nas escolas da rede pública municipal, estadual, privada, de sexto a nono ano do ensino fundamental, com a participação de alunos entre 11 e 15 anos de idade, sendo que os alunos do nono ano poderão votar, mas não poderão ser votados. Artigo 5º. Fica a mesa diretora da Câmara autorizada a contratar serviços especializados de consultoria para a execução do presente projeto de lei. Atenciosamente, Thalita Santos Cornélio. Só para a leitura, senhor presidente. Projeto de lei ordinário número 16, de 8 de novembro de 2022. Emenda, denomina Rua Maria Custódio de Jesus, a rua no bairro Praia 37, neste município de Pescaria Brava e Gaúcho Providência. De autoria do Poder Legislativo. Realizada a leitura em 8 de 11 de 2022. Esse projeto para a única votação, senhor presidente. Projeto de rua. Projeto de lei complementar número 30, de 20 de setembro de 2022. Emenda, acresce o inciso 4º ao parágrafo 2º do artigo 2º da lei complementar número 61, de 22 de dezembro de 2017, que define os perímetros das zonas urbanas do município de Pescaria Brava e Gaúcho Providência, de autoria do Poder Executivo, para a segunda votação. Projeto de lei ordinário de número 15, de 8 de novembro de 2022, emenda, denomina Rua José Zeferino Custódio, rua no bairro da M37, neste município de Pescaria Brava, de autoria do Poder Legislativo, para a única votação. Projeto de lei ordinário de número 14, de 8 de novembro de 2022, emenda, denomina Rua Mãe de João da Rosa, rua no bairro M37, neste município de Pescaria Brava e Gaúcho Providência. Também para a única votação esse projeto do Legislativo. Portanto, senhor presidente, são essas matérias inclusas da pauta nesta noite, nesta Câmara Legislativa. Então, aqui no Código Regimental, coloca a votação, requerimento de número 49, 2022, do autoria do vereador João Fernandes Floriano. O salário com mais função dos votados que manifesta. A discussão e a votação levada por todos. Então, a justificada a vereadora da lei.
Projeto, requerimento número 50, 2022, autoria do vereador João Fernando Floriano, do PP. Pessoal, nós são esses costumes contados com manifesto. Em discussão, então, esse requerimento, petição do nosso vereador João, só fazendo aqui um adendo desse requerimento do vereador João. Nesse requerimento vai indo verbal, complemento aqui a gente pedir para a Prefeitura Municipal o Executivo para a execução, a elaboração do projeto do Centro de Referência para o Atendimento de Pessoas com Autismo e portadores de deficiência e reabilitação. Então, a gente quer incluir isso nesse requerimento. Então, amanhã a gente foi na Prefeitura. Que o projeto seja elaborado já pela Morel com urgência também, tá? Para a gente dar prosseguimento na captação de recursos. Então, amanhã a gente foi embora, vou levar esse requerimento junto com o decreto. Pedir para a menina já encaminhar mais essa questão, esse projeto. Então, em discussão, votação, aprovado por todos. Em discussão. Em discussão, senhor presidente. Poderíamos colocar, acho que todos os vereadores, né? Não sei, eu quero parqueiro, tá? Eu também. Eu acho que seria. Querem todos subscrever? Eu acho que deveria, né, senhor Então, presidente? daí, depois todos assinam aqui. Fechou. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, vereador. Tá. Obrigado, senhor. Então, depois todos os vereadores assinam aqui. Eu vou pedir para a doutora Manuela fazer o decreto para o Jardim amanhã. Então, em discussão, votação, aprovado por todos com a prova agitada da vereadora Thaís. Requerimento número 50 de 2022, autoria do vereador João Fernando Floriano, do PP. O senhor Moraes permanece como estão os contratos de manifesto. Em discussão e votação, aprovado por todos. Presidente, Em discussão. eu queria falar sobre esse requerimento aqui do 51, né? Sobre hoje o nosso dilema é a questão da liberação da falta de água, luz da terceira brava, que a gente não consegue esse acordo com o MP pela demora da ANAS, né? Então, essa é uma decisão há pouco tempo da Ação Civil Pública, né? Onde Florianópolis fez o primeiro decreto, agora no dia 10 de novembro, viabilizando as ligações de água e luz na cidade de Florianópolis. Então, já conversei hoje com o jurídico da Prefeitura, com o prefeito Davidson, né? Pediu para encaminhar amanhã na primeira hora já para o jurídico analisar, e quem sabe o decreto amanhã, depois da manhã, tendo todo o aval, já vai ser decretado no terceiro grau para a gente poder fazer as ligações de água e luz de acordo com as normas ali vigentes através da ação civil pública, tá? Então a gente vai ter esse desentrave aí com o Ministério Público até a Matias, até a análise da proposta que a gente fez, né, o Poder Público fez. Então já vai destravar essa cobrança que a gente tem desde o nosso organizadores, mas os nossos colegas aqui, então a cobrança é mais acesa, então se Deus quiser, agora a gente vai respirar mais tranquilo também com esse decreto aí que vai sair. Não, você precisa então mais. Tem discussão sobre isso. Agora está para algum lugar, não podemos beber. Esse projeto no qual o vereador João se refere aqui também é um projeto de extrema importância para o município, né? Onde vem ali, considerando as dificuldades encontradas, né, para realizar as instalações de água e energia, faz muita justiça, né, nesse projeto aqui, onde a gente pode ir lá e fazer com que esse decreto lá da cidade de Florianópolis, né, da nossa capital, possa ser também elaborado aqui no nosso município. Parabéns, João, isso aí que a gente tem que estar sempre atento em outras cidades também, para que possa ser feito aquilo de melhor também no nosso município. E essa Casa Legislativa fica muito contente se isso fosse resolvido o mais breve possível. Meu voto é favorável, com certeza, a esse projeto. Eu estive cobrando da promotoria, da assessoria da promotoria, uma análise rápida da proposta que a gente, como a prefeitura fez
ao MP, mas só que não existe um prazo, o tempo deles é um outro tempo, então a gente tem que buscar outros meios. Né? Então, como essa ação civil é uma coisa recente, quente, então a gente tem que sair na frente. Daqui a pouco, se a justiça decidir alguma coisa coletiva, a gente já está 10 passos à frente. Então, isso vai ser uma referência não só para Florianópolis, Pescaria Brava, mas para todas as cidades que estão conhecidas da CMP também. Né? Então, uma vitória para todos nós. Com certeza. Então, em discussão e votação, aprovado por todos com a falta de Estado vereador para a lei. Então, para a única votação, projeto de lei ordinário número 14 de 22 de 8 de novembro de 2022. A rua Amândio João da Rosa, no bairro da 37. Esse projeto é um projeto legislativo da vereadora Bernadette da Rosa do MDB. O senhor Braço para a discussão, os contratos, se não tivesse discussão e votação aprovado por todos. Com a chave de história vereador da lei. Então, para a votação, projeto de lei ordinário número 15 de 2022, de 8 de novembro de 2022. Na rua José Zeferino Custódio, também no bairro da M37. Doutorado do Poder Legislativo da vereadora Bernadette da Rosa do MDB. O senhor Braço para a discussão, os contratos se manifestam em discussão e votação aprovado por todos com a falta de história vereadora da lei. Projeto de lei número 16 de 2022, de 8 de novembro de 2022. Rua Maria Custódio de Jesus, também no bairro da 17. De autoria vereador Bernadette da Rosa do MDB. O senhor Braço para a discussão, os contratos se manifestam em discussão e votação aprovado por todos com a falta de história vereadora da lei. Procede para a votação do projeto de lei número 30 de 2022, de 20 de setembro de 2022. O próximo inciso 4º, artigo. Parágrafo 2º, artigo 2º da Lei Complementar, de número 60 de 2017, de 22 de dezembro de 2017, que define os perímetros das zonas urbanas do município de Pescaria Brava e dos Florenenses, do poder do Poder Executivo. Para a segunda votação, o senhor Velasco, na discussão, os contratos se manifestam em discussão e votação aprovado por todos com a falta de história vereador da lei. Então, antes de conceder a palavra a todos os vereadores, conforme nosso regimento interno, ofício de número 34 de 2022, prezados vereadores, considerando o concurso público a ser realizado em 20 de novembro de 2022, às 9 horas, destinado a prover vagas aos cargos de quadro permanentes de pessoal do Poder Legislativo Municipal, presidente da Câmara Municipal, Joyce Castro de Souza, no uso de suas atribuições legais, vem respeitando a presença de vós, senhorias, solicitar a participação dos alunos da cidade do Rio para acompanhar e fiscalizar a realização do concurso público da Câmara Municipal de Pescaria Brava, Santa Catarina. Dia 20 de novembro de 2022, com início às 9 horas. Local da prova, Escola de Educação Básica Palmeira Moraes de Miranda, que fica localizada no KM 37. Endereço: Rua Zenir da Luz Vicente, KM 37, o bairro Pescaria Brava. Respeitadamente, Joyce Castro de Souza, do PB, presidente da Câmara Municipal de Pescaria Brava. Então, estou convidando os vereadores para participar da fiscalização do concurso. Então, vai ter uma sala dos vereadores. Os vereadores que quiserem ir, fica ali. Também já foi solicitado um envio de e-mail para a Prefeitura Municipal, para a comissão, acompanhar a Prefeitura, e também foi encaminhado um ofício para o Ministério Público, também acompanhar a questão do concurso público e da prova. Então, agora consigo nos dar a palavra aos senhores vereadores públicos, conforme nosso regimento interno. Então, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão, convoco a todos para a sessão ordinária para o dia 21 de novembro de 2022, às 10 horas da manhã, encerrados na segunda-feira. Boa noite a todos.